Fala, galera, ó, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. O que eu queria saber do Gil, da história do Capitão Passapano. Ah, entendi. Olha, é o seguinte, eu vou aqui emitir a minha opinião sem enveredar pelo lado pessoal, isso é muito importante. Sim. As críticas que eu faço, elas são profissionais, ao profissional, e não ao homem, não à pessoa. Sim. Porque eu acho que você não pode cruzar essa fronteira. Lógico. Então, em qualquer crítica que eu tenha feito, eu jamais cruzei essa fronteira, porque eu acho que isso aí realmente é um grave descalabro e todo mundo precisa entender que aquele que fala de pessoa é medíocre, mas aquele que fala de ideia é virtuoso. Então, você sempre vai fazer um comentário ou outro, mas quanto mais virtuoso você puder ser, melhor. Então, eu quero deixar bem claro isso, porque era um cara que eu admirava bastante. Posso até admirá-lo ainda, porque é um cara inteligente, é um cara corajoso, né? Então, ele ali na ESPN era um. Depois que ele se transformou em youtuber, eu acho que é uma outra pessoa. Ele teve que promover algumas adequações. E eu identifico várias incongruências nos vídeos, na comunicação, no conteúdo que ele posta. Eu vou te dar um exemplo específico. O ano passado, ele ficou ali defendendo o Rogério Ceni, algo que para mim eu posso até concordar com a opinião das pessoas. Concordar não, eu discordo, mas eu aceito. Porque o que eu acho é o seguinte, a sociedade ela perde assim, uma grande oportunidade de você lidar bem com a inteligência de outrem. Então é o seguinte, provavelmente nós temos opiniões diferentes sobre o elenco do Flamengo, sobre treinadores. Sim. Acontece muito isso. Por exemplo, às vezes um cara vai lá e fala assim, o Castanha falou ao contrário do que você falou. Aí eu digo assim, pô, eu respeito muito o Castanha. Porque às vezes você está vendo um jogo e aí você está ali na área de imprensa. Em dado momento, aparece ali um retrato daquele jogo onde você se concentrou mais. Então, quando você vai emitir o teu comentário, você vai identificar que o De La Cruz está lá do lado esquerdo. E aí você vai lá e fala assim, não, peraí, ele não estava jogando de fora para dentro do lado direito, ele estava lá do lado esquerdo, ele estava com liberdade de circulação, ele estava apoiando o jogo do Cebolinha. Imagine que você fale isso. Aí depois eu vou falar assim, não, peraí, ele estava jogando de fora para dentro. Mas você viu um momento marcante ali daquele jogo que te fez isso. Então eu acho que não tem certo e errado. Futebol não é uma ciência. E são opiniões também, né, Gil? São opiniões. Só que aí o que acontece é o seguinte, o cara que me entende como mais creditício, ele vai comprar a minha opinião. O que esse cara não pode fazer é o seguinte, é chegar depois na tua live e falar assim, Castanha tá falando merda. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Quando acontece isso comigo lá, eu falo assim, não, peraí, o cara não tá falando merda, o cara tem a opinião dele. Vamos ver o que o cara falou, você entendeu? Eu acho isso aí... Bom quando discorda, pode discordar, mas bota por que tá discordando, porque senão não adianta. Não adianta, discorda. Não, Gil, discordo. E aí? E não fala. E por quê? Não dá nem a chance de você reavaliar e falar assim, tem razão. De repente a gente tá errado mesmo. Ó, vou te dar 2 exemplos específicos. Primeiro, ele ficou ali defendendo a permanência do Rogério Ceni. Algo que para mim, me lembra até desse dia, foi épico. O Flamengo foi campeão brasileiro lá no Beira-Rio, né? Porque não foi lá no Morumbi, foi lá no Beira-Rio. E eu depois entrei na live do Deco para entrar na minha. Quando eu entrei na live do Deco, o Deco me perguntou, eu falei assim, ó, se o Flamengo continuar com o Rogério Ceni, no momento de euforia, tava todo mundo ali eufórico e tal. Eu estava até emocionado naquele dia porque tinha sido a primeira vez que o Flamengo tinha sido campeão depois que a minha mãe tinha falecido. E a minha mãe, ela teria me ligado ali, sabe? Ela vascaína teria me ligado. Pô, meu filho, o Flamengo campeão tal. E o telefone não tocou, porque a companheira tinha falecido em outubro. E da maneira Entendeu? como foi também, né, Gil? Pô, você assistindo outro jogo e teve isso também, um mix de emoções que... É uma coisa de doido. Aí eu entrei lá e falei assim, ó, o Flamengo vai sofrer até o final do ano. Momento de euforia de todo mundo lá, hein? Todo mundo, pô, Rogério Ceni, pô, o cara acabou de ser campeão. Eu falei, vai sofrer, porque isso não é treinador para o Flamengo. 1 minuto depois, o Landim dá uma declaração dizendo mais uma vez que o Rogério Ceni era a cara do Flamengo. Todo mundo é a cara do Flamengo, né? Agora é o Tite, era o Paulo Souza, o Vitor Pereira, todo mundo é a cara do Flamengo para ele. Enfim, o Sampaoli, ele sempre fala isso.
né? Alguém tem que avisar ele para parar com essa história, porque ele sempre fala isso. Então, é o seguinte, ele ficou sustentando ali o Vitor Pereira, ficou sustentando ali o Paulo Souza, pregando ali continuidade de um trabalho. Mas quando o Renato Gaúcho entra, desafeto dele, e vai jogar contra o Defensa e Justiça lá na Argentina, primeiro jogo do Renato Gaúcho, ele se apresentou no domingo lá no Maracanã, na quarta-feira ele estava lá, dirigindo o time contra o Defensa e Justiça. Aí o Renato jogou mais recuado. Porra, caramba, cara. O cara, entrou no vídeo lá pedindo a cabeça dele. Aí eu digo assim, cadê a complacência com o trabalho de alguém? Esse daí é um ponto. Ele não tem resposta. Ele não tem resposta para isso. E ele é um cara que influencia muito. Ano passado, por exemplo, foi favorável à venda do João Gomes, comemorou a venda do João Gomes de 100 milhões. Falei assim, cara, não tem substituto para o João Gomes. Aí todo mundo, Thiago Maia, olha só como é que as coisas são, né? Thiago Maia jogou bem, no meu entendimento, no ano de 2022, jogou em 23 o time todo mal, agora virou um pária, um patinho feio. Aí eu tenho falado, essa daí é minha opinião, pô. O cara pode ter opinião diferente, não tem problema. Mas a minha opinião é a seguinte, o Flamengo não pode vender o Thiago Maia. Se o Flamengo vender o Thiago Maia hoje, tem que trazer um volante com as mesmas características. Eu não quero que ele venda o Thiago Maia. É meu direito a opinar. Né? Você vai falar aqui as tuas razões, eu vou dizer assim, muito justas. Então você pega as tuas informações, pega as minhas e eu ponho numa balança para ver qual é a que pesa. Né? Assim eu tomo a minha decisão de opinião. Agora, eu tenho falado do Thiago Maia. Aí uns 2 semanas atrás, assim, nego, Gil, desapega, Thiago Maia é um bagre, desapega, tudo na minha live, desapega, todo mundo ali, vídeo, aquela coisa toda. Aí, ontem, falei, tô falando Thiago Maia, ninguém fala aqui, cara. Tá falando, como é que pode, cara, no vídeo e tal. O companheiro fez um post dizendo que, concordando, não comigo, né, mas tendo a mesma opinião que eu, dizendo que é um erro vender o Thiago Maia, que o Flamengo vai ganhar 4 milhões de dólares, 50%, com 20 milhões você não compra outro volante e tal. O Flamengo já tem esses jogadores, já provou que pode jogar, aquela coisa toda, o nego parou de falar do Thiago Maia. Então é um cara que influencia muito, mas no meu entendimento, de maneira conveniente a alguma situação, que eu não sei qual é. Passou o ano todinho ilustrando o Bandeira e o Marcos Braz. Não falou nada, só foi falar no final do ano. E na época do Bandeira, não, o Landinho e o Braz. E na época do Bandeira era banana de melo, é o cacete, que o Flamengo não ganha e tal, entendeu? Inadmissível o Flamengo não ter ganhado no passado, Castanho, nada. O torcedor do Flamengo gritou uma vez é campeão. No meu entendimento, muito mais pelas escolhas erráticas que o Flamengo fez para treinadores, mas eu respeito outras opiniões. Aí é o seguinte, cara, o companheiro passando o pano direto lá pro Landinho e pro Braz. Não tinha aquela argumentação mais incisiva, né? Então, como o capitão é aquele que manda, e ele falava que eu era Flamimimi, não é? Porque o cara da Flamimimi, toda hora, o cara lá da Flamimimi, aí eu fui botar o apelido de capitão passar pano. E o companheiro, aí nego vai lá na live dele direto, né? Nego vai lá, o capitão, Gil falou que tá o capitão sapando. E ele é um cara assim, né? Eu diria, refratário a brincadeiras, ele não gosta, né? Se você chegar lá e falar assim, respeitosamente, ô capitão, olha, eu não concordo com isso, de maneira respeitosa e técnica, tu vai levar um bloco. Lá no meu canal ninguém leva bloco, pô. O cara fala o que ele falar lá, não vai levar bloco nenhum, entendeu? Eu não gosto dessas coisas. Se o cara for muito ofensivo, perturbar, ficar postando contra, aí sim o cara vai levar bloco. Ele chegou a falar com você sobre isso? Não, eu tenho uma conversa, é o seguinte, quando eu era do Urubucã, nós convidamos lá, o Ronaldo convidou o Mauro César para lá. E é o seguinte, foi uma época, foi na pandemia, né? E o Mauro César, no meu entendimento, corretamente, defendia a vacina. Né? Aliás, do meu total entendimento, defendia a vacina, ele defendia as medidas anticontaminação, e ele realmente fazia alguns posts expurgando da sociedade aqueles que não concordavam com ele. Então foi uma live no momento que o mundo atravessava assim, uma turbulência muito grande, que era a Covid-19, e no momento em que, politicamente, o Brasil estava muito conturbado com tudo aquilo, né? Porque as pessoas sabem,
Isso é notório, não estou aqui sendo ideológico, mas as pessoas sabem que o Bolsonaro não acreditava naquilo, que o Bolsonaro era contra as medidas de proteção, que o Bolsonaro ele não julgava que a vacina fosse algo importante. Né? Independente de qualquer coisa, essa daí é um fato, eu não estou emitindo a minha opinião, mas era um fato. Então ele estava muito contra, e nego entrava lá no chat, cara, foi uma live assim, bem nervosa. Então eu tive um trato assim... eu diria assim, muito técnico. Ele, em dado momento, ele se enervou lá com o chat, ele leu que o chat estava escrevendo, esses caras aí, pô, essa escória da sociedade, o cara, ele tem aquele jeito dele. Então eu tinha tido esse contato com ele, ele é lá de Niterói, tem muitos amigos em comum, inclusive eu nunca encontrei lá em Niterói, tem muitos amigos em comum, e uma vez eu gravei um vídeo, porque eu fiquei emputecido com essa história aí, cara, de ficar passando pano para as coisas erradas que aconteciam ali para treinador. Se eu não me engano, foi pro Rogério Ceni. Foi uma entrevista que ele fez com o Rogério Ceni, que na verdade era para pegar o Rogério Ceni e botar assim num berço de ouro, sabe? Uma entrevista assim onde ele não explorou nenhuma nevralgia do Ceni, nada. Eu fiz um vídeo falando disso, porque eu fiquei puto, botei a foto dele lá e tal, e ele entrou em contato comigo no Twitter. Né? Focando sempre o fato de que eu não era jornalista. Que eu não era jornalista e que por isso eu não tinha propriedade para julgar a entrevista que ele fez. Ele é assim. Ele entende o seguinte, se você não for jornalista, você não pode opinar. Essa daí é a forma como ele entende. E ele tem todo o direito de fazer isso, mas ele não pode me cercear. Eu falei assim, pô, mano, peraí, mas que perguntas você faria? Até essa conversa aqui no Twitter. Que perguntas você faria? Eu falei, falaria nisso, falaria naquilo. Cara, não, eu fiquei assim 2 horas falando com ele. Falaria nisso, falaria naquilo. E com um detalhe, ele estava ao vivo na hora. Pra você ver como é que é. Aquilo deve ter incomodado ele, porque ele estava ao vivo. Né? Então ele... Você não perguntou ao Rogério por isso, aquela merda que ele fez ali, para mim foi uma cagada danada, aquela dele ter, quando o Flamengo, naquele jogo contra o Internacional, o Rodinei foi expulso. O Rodinei foi expulso, ele botou o Pedro no campo, lembra disso? E tirou o lateral, só que tinha o Moisés e o Patrick jogando por aquele lado, e botou o Everton Ribeiro de lateral. Caramba, o Abel botou o time ali com 4 na frente e 4 no meio e mais 1, o Abel igualou o jogo, cara. O Internacional começou a jogar até melhor do que o Flamengo ali. Aí sai o segundo gol do Flamengo, que foi uma jogada produto do De Arrascaeta, acho que foi o Gabigol que meteu o gol, não foi? Aí ele imediatamente fez aquele gol, vai lá, ele tira tirou o Gabigol, não foi? Tirou o Gabigol e botou aquele companheiro que veio do Bangu. Como é que é o nome dele? O Gianluca. Gianluca alegando, o Gianluca voltando de lesão, inclusive alegando que o Gianluca tinha um perfil mais defensivo do que o Mateuzinho. Falou que treinou aquela situação durante a semana de botar o Everton Ribeiro como lateral. Então, maior sufoco, né, Castanha? Maior sufoco, porque o Moisés e o Patrick deitaram e rolaram depois que o Everton Ribeiro foi pra lá. E o Flamengo perdeu o poder de fogo. Então aí eu falei, pô, por que tu não perguntou isso pra ele? Você concorda com ele, com aquilo que ele fez? Ele, não, mas aí eu não posso perguntar, porque eu não sei o que dá, não pode perguntar, por isso que eu tô fazendo críticas a você. Aí começou essa história toda, aí um dia eu fui lá entrar no Twitter dele, alguém me mandou um tweet dele, eu entrei e tô bloqueado. Nunca xinguei, nunca ofendia, nunca falei um palavrão pra ele, nunca. Viu? Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu sei que ele influencia. E pra mim, hoje, ele, no que concernente ao Flamengo, em muitas questões, ele influencia mal em função das contradições, não em função da opinião dele, mas em função das contradições com aquilo que ele era quando jornalista da ESPN. É isso. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês.